Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargatas dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2022. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. O Q&A será feito da seguinte forma. Após o término da apresentação inicial, pedimos que aqueles que desejarem fazer perguntas levantem a mão na barra de ferramentas do Zoom e aguardem com o microfone fechado até o nosso direcionamento para que prossigam com a pergunta. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria com base em informações que estão atualmente disponíveis. Gostaria de passar a palavra ao Beto, nosso CEO, que iniciará a videoconferência. Beto, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Eu tenho hoje nessa conferência com vocês, eu e o Rafael Stides vão estar apresentando. Eu recebi a autorização do Julian para dizer para vocês que ele não pode estar com a gente hoje, pois ele está enfrentando aí um problema grave de saúde na família e realmente teve que se ausentar. Como estamos num período de transição, ele também está se colocando à disposição depois aqui dessa conferência, para que esteja disponível caso vocês tenham interesse em abordar temas com ele. Mas, para hoje, vou estar aqui com o Rafael Stides e nós vamos abordar todos os temas relativos aos resultados. Vou começar com os resultados da Alpargatas, o resultado consolidado, onde atingimos uma receita líquida de 4,2 bilhões, um crescimento de cerca de 6%, o EBITDA recorrente de 689 milhões, isso nos dá uma margem EBITDA de 16,5%, é uma retração em relação a 2021 de 2,8 pontos percentuais, um lucro líquido no ano das operações continuadas de 184 milhões, e por trás desse resultado consolidado, a nossa marca Havaianas, ela representou uma queda de volume de 5% no ano, uma receita líquida que, em moeda constante, portanto, Brasil mais mercados internacionais em moeda constante reais, um crescimento de 9% no ano. Adicionalmente, no ano encerramos a Rothy's, onde detemos 49% de participação, com crescimento de 26% da receita líquida. Muito bem, claramente, nossa performance desapontou, é uma performance que não reflete o potencial do nosso negócio e a qualidade do nosso time, e essa baixa performance resultou em resultados financeiros abaixo das expectativas. Eu queria destacar para vocês que nós temos identificado os principais fatores ou detratores que levaram a esse efeito negativo nos resultados. E por que isso é importante? Porque mais para frente eu vou estar também articulando com vocês exatamente o que nós vamos estar fazendo para que esses detratores sejam trabalhados e que a gente possa ter uma retomada, mesmo que gradual, mas uma retomada consistente e sustentáveis rumo ao nosso potencial. Quero destacar também que a nossa tese não muda. Nosso modelo de criação de valor é baseado em crescimento com expansão de margens. Mas eu também quero destacar para vocês, nós estamos implementando um programa focado, priorizado de eficiência e simplificação da companhia. Estamos, sim, atacando a nossa base de custos e eu vou detalhar um pouco com vocês, porém mantemos nosso foco em crescimento. Portanto, nossa tese de criação de valor é crescimento com expansão de margens e reforçamos que essa tese ela se materializa no médio e no longo prazo. Muito bem. O fator detrator número 1 e que gera uma série de efeitos colaterais no negócio é a retração de 15 milhões de pares no Brasil. Nós vamos falar em mais detalhes o que levou esses 15 milhões de pares, mas a origem dessa queda é uma retração no nosso sell-out, sell-through.
Como vocês sabem, o nosso modelo de negócio é sell-out, sell-through. Nossa receita é um reflexo de um sell-in, que é originado pelo nosso sell-out, sell-through, numa cadeia onde 70% do nosso negócio, em volume, ainda está nos nossos canais indiretos. Se você pegar todos os canais, o nosso sell-out ele cai 2%. Se pegarmos somente o canal indireto, chamado alimentar, caímos 4%. E aqui já está um ponto muito importante. Nosso problema ele está no canal alimentar, onde tivemos essa queda desproporcional. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É importante destacar também que nós iniciamos o ano, eu vou mostrar os dados para vocês, com um crescimento do volume sell-out, sell-through, incluindo no alimentar. Nosso primeiro trimestre, ele apontava crescimento, e estamos entrando o ano com uma restrição de capacidade. A virada no cenário acontece no segundo semestre, ela acontece principalmente, o maior impacto no terceiro TRI, porém o quarto TRI ainda continua numa tendência de queda menor, melhor do que o terceiro TRI, porém ainda em queda. Para vocês terem a dimensão, o segundo semestre, no canal alimentar, a queda no sell-out foi de 8%. Muito bem. Nós vamos explorar um pouco mais em detalhe quais são as ações que nós estamos endereçando para que esse ponto principal ele seja o fator que vai levar um outro efeito de retomada e virtuoso para a gente. Portanto, esse fator de queda de 15 milhões de pares, como vocês devem imaginar, começa a trazer uma série de correções na nossa cadeia. Temos uma cadeia longa e temos um tempo para reagir e que isso se reflita em resultados. A partir disso, a gente perde a alavancagem operacional, começamos a reagir, estamos reagindo, e isso vai demorar em tempo para chegar lá. O segundo grande detrator é o impacto no custo de produto vendido. Como vocês devem lembrar bem, o grande tema, desde o quarto TRI do ano passado, foi o crescimento expressivo no nosso custo de matéria-prima, acima de 40%, todas as ações que nós tomamos para mitigar e para começar a reduzir esse efeito do custo de matéria-prima, porém, a partir do segundo semestre, com a queda da retração de volume, nós passamos a enfrentar o problema de desalavancagem. Então, tivemos um ano com duas metades. A primeira metade, onde a gente precisava endereçar a inflação de matéria-prima, e atacamos esse problema, e ao mesmo tempo fizemos os repasses de preço, encerramos o ano, inclusive, já com efeito positivo de repasse de preço sobre inflação de custos, de matéria-prima, porém enfrentamos a desalavancagem. O efeito por par no ano foi de R$ 1,32. Do 1,32, né, o mais importante destacar é que do 1,32, parte desse impacto ele está relativo aos custos adicionais que nós tivemos pela redução de volume. Nós vamos falar um pouquinho disso também mais para frente, e vamos destacar esse custo. No Brasil, especificamente, se formos subtrair esse impacto de desalavancagem, que tem um efeito em baixas de provisão de matéria-prima e produtos, além do que os efeitos que tivemos de centros de distribuições externos que tivemos que contratar para colocar o excesso de inventário, fez com que isso impactasse o gross margin. Tirando esses fatores, os fatores extras, nossa margem, na verdade, ela cresce no quarto TRI, em linha com aquilo que estávamos esperando. Porém, fomos afetados por essa desalavancagem operacional. O terceiro fator no ano que teve um impacto foi a retração nos Estados Unidos de 1 milhão de pares. 1 milhão de pares, comparado com o Brasil de 15, obviamente, não é um fator que gera uma desalavancagem na companhia, mas sim tem um efeito no nosso bottom line, no nosso EBITDA. Esse tema também tem sido endereçado, eu vou dar uma atualização para vocês onde estamos em relação a esse tema, uma perspectiva, como eu sempre falei, de que na alta temporada de 2023, nós vamos já começar a ver essa recuperação gradual nos Estados Unidos.
O quarto grande tema, que foi um detrator e, novamente, decorrente de um ajuste do volume de sell-in, é o consumo de caixa operacional antes de CAPEX, né? Nós conseguimos reagir em CAPEX para gerar alguns savings, para que possamos acomodar, porém, esse efeito do declínio, principalmente no segundo semestre, fez com que tivesse um impacto negativo de 327 milhões no nosso caixa operacional. Novamente, nós vamos endereçar esse fator durante a apresentação. Então, eu gostaria de deixar claro que nós temos 4 fatores identificados que já estão sendo endereçados e, com isso, a gente foca numa retomada gradual dos nossos negócios. Importante destacar que nós fizemos também avanços estruturais em 2022. O primeiro, e talvez o mais importante, é a nossa participação de mercados, os nossos mercados chaves, Brasil e Europa, onde crescemos nossa participação de mercado. No Brasil, já temos uma participação de mercado importante, nós crescemos em 1,2 pontos percentuais, em volume e em valor também crescemos, e, além disso, crescemos duplo dígito em sell-out na Europa e em países do Sudeste Asiático, que são chaves para a gente. Fazendo uma proxy aqui com o mercado, obviamente, esse duplo dígito se reflete em ganhos de participação de mercado. Esse é um indicador importantíssimo de saúde, tanto de marca quanto do negócio. O segundo ponto importante, e isso é fundamental, tanto do ponto de vista de eficiência, quanto do ponto de vista da nossa tese de crescimento no médio e longo prazo, foi o aumento da nossa capacidade industrial e logística, né? Tivemos um avanço no nosso OTIF, no nosso on-time in full, no nosso nível de serviços. Esse é um indicador agregado, mas vimos esse avanço quebrando tanto por região quanto por canais. Esse avanço agregado é substancial, são 12,5 pontos percentuais de avanço no nosso índice de serviço. Obviamente, com o novo centro de logística, o nosso Mixing Center, reduzindo os lead times e ganhando eficiência, principalmente para canais especializados no Brasil e para o internacional, nós devemos continuar vendo avanço nesse indicador, que é muito importante para o nosso negócio. O Mixing Center também vai nos ajudar a reduzir esse impacto one-off dos CDs externos. Então, tudo isso, já temos um programa importante que vai nos ajudar nessa redução dessas despesas extras que tivemos na linha de despesa industrial. O segundo ponto que é chave aqui é o aumento da nossa capacidade produtiva. Já tivemos um aumento de 7% em 2022, esse aumento é concentrado no quarto TRI, e tivemos aumento de capacidade em linhas chaves para a gente, como a Havaianas Brasil, que já temos um crescimento de capacidade em torno de 82%. Esse aumento de capacidade ele acontece em linhas, em tecnologias específicas que suportam a melhoria de mix do nosso negócio. Então, estamos evoluindo, estamos com uma estrutura de aumento de capacidade industrial e de logística em linha com a nossa tese de médio e longo prazo e que também vai suportar a nossa retomada durante 2023. Além disso, fizemos avanços importantes na nossa transformação digital. O destaque, o nosso foco, a nossa prioridade da nossa transformação digital está no nosso ecossistema direto, o que chamamos canal D2C. Tivemos um crescimento expressivo do nosso e-commerce, eu queria destacar o crescimento no Brasil de 24%, um percentual de vendas omni que também crescendo exponencialmente, e tivemos um crescimento importante nos Estados Unidos. O crescimento dos Estados Unidos no segundo semestre, lembra que implementamos o mesmo Havaianas.com que temos hoje no Brasil, que também implementamos no quarto trimestre na Europa, gerou uma mudança de tendência e uma alavancagem. No segundo semestre, o Havaianas.com nos Estados Unidos cresceu acima de 50% e no quarto trimestre, 70%. Estamos avançando, o nosso CRM avança na mesma proporção e esses dados são fundamentais na nova estratégia de canal que nós temos, inclusive com canais B2B, inclusive com a Amazon. Eu vou falar um pouquinho disso com vocês mais para
frente. Então, é um avanço importante na nossa transformação digital, é um trabalho contínuo, sequencial, que vai trazer benefícios à medida que isso ganha papel fundamental no nosso negócio. O nosso canal de D2C ele é mais representativo nos mercados internacionais e essa é uma direção dos pilares de aceleração de crescimento. Além disso, muito importante destacar, aqui tem uma correlação com a nossa força de marcas, nós fizemos um avanço importante no nosso portfólio. Tanto no Brasil quanto no internacional, nós temos um mix mais rico e mais orientado ao posicionamento que estamos dando para a Havaianas, um posicionamento orientado à moda. Esse efeito de mix ele é de 3 pontos percentuais no Brasil, então um mix bastante benéfico. Nós temos esse mix também no nosso sell-out sell-through, então isso é muito importante. Não existe aqui um descolamento entre mix sell-in, que vocês veem no nosso P&L, e o sell-out. Pelo contrário, nós vemos até uma oportunidade do mix mais rico no sell-out, que deve acontecer de uma maneira gradual. Isso contribuiu, além do repasse de preços, e deve continuar contribuindo para que a gente possa continuar evoluindo na nossa receita por par, que cresceu em 2022 de maneira bastante importante, para que continuar turbinando nossa capacidade de crescimento através desse mix mais rico orientado à moda. O outro pilar de avanço estrutural foi no pilar de sustentabilidade, não somente na publicação da nossa estratégia, no nosso relatório GRI, mas também em compromissos assumidos nessa área. Nosso destaque aqui vai também para o nosso programa Reciclo, de circularidade, que está tendo uma aceitação muito importante e relevante, também afetando nossa saúde de marca. Finalmente, tivemos aqui Rothy's, oficialmente estamos presentes na Rothy's desde maio, porém já estamos participando ativamente desde março e vemos também nesse novo ciclo de gestão de foco, uma retomada de crescimento, um crescimento de 26% da receita líquida e, muito importante, um path to profitability concordado com os nossos parceiros da Rothy's. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Muito bem. Vamos agora, antes de voltar a falar dos planos para endereçar os detratores, eu vou dar alguns destaques que estavam no nosso release. Como eu disse para vocês, tivemos um ano que desapontou e o quarto TRI também desapontou. O quarto TRI teve um fator importante de impacto no resultado do ano. Mesmo assim, atingimos uma receita líquida de 1 bi. É uma receita líquida superior a tudo que vimos antes, mas é uma receita líquida que estava abaixo das nossas expectativas. Não estamos felizes com isso, sabemos que esse negócio pode gerar mais valor e vamos focar nossas ações nisso. O EBITDA recorrente de 153 milhões e um prejuízo líquido de 21 milhões. A Havaianas cresceu em receita líquida 3%, em constante crescemos 5%. O EBITDA recorrente foi de 147 milhões de reais, com o lucro líquido recorrente de 81 milhões. Rothy's, no quarto TRI, apresentou um crescimento de 10%. Um quarto TRI é um TRI de base alta, uma base importante, mas já conseguimos ver aqui um path to profitability que começa a mostrar a oportunidade que a gente tem de também Rothy's crescer com expansão de margens. O EBITDA foi negativo em 3 milhões de dólares, um prejuízo líquido de 4 milhões de dólares. Vamos avançar agora para a Havaianas, Havaianas Brasil. Vamos começar a falar agora dos segmentos geográficos, e esse é um slide bastante importante que ajuda a desdobrar aqui o desafio que a gente tem em endereçar a nossa queda de volume sell-out sell-through, que é o fator número 1 na nossa retomada dos negócios. Tivemos no quarto TRI uma queda de volume representativa de sell-in de 12%, uma receita líquida com crescimento de 2%, portanto, uma relação bastante importante, saudável do nosso preço mix de 14%. Tivemos ganho de share, nosso canal alimentar. Lembre que essa é a maior temporada que nós temos, nosso share se manteve em volume 77%, mesmo no ambiente bastante promocionado de mercado,
conseguimos defender nosso volume, nosso market share. O mês de dezembro, que é o mês mais importante, crescemos market share de volume. E no share valor, crescemos 1,82%, mais uma vez, como eu sempre destaquei para vocês, um crescimento de share em ambos indicadores é muito importante. Não estamos fazendo um trade-off entre valor e volume. Mas, muito bem, o que aconteceu em relação ao sellout, que é o nosso detrator número 1? E aqui eu queria tomar algum tempo do nosso call para explicar isso daí. Como eu disse para vocês, nós começamos o ano com restrições de capacidade, um sellout sell-through positivo, onde a gente via alguma incerteza econômica, mas os sinais de sellout sell-through estavam com uma tendência positiva. Naquele momento, obviamente, o nosso grande detrator era a escalada do aumento de custos de matéria-prima. Nós encerramos um primeiro TRI, esse é um dado importante, é um dado que a gente não divulgou especificamente nos quadros anteriores, avaliando que ele estava, a gente indicava a tendência, mas acho que é importante nesse contexto de queda de volume para que vocês entendam a dinâmica. Então, no primeiro TRI, a gente teve no agregado de todos os canais um crescimento de sellout e sell-through de 5%. Nosso canal alimentar, que representa 70% do volume do nosso negócio, acompanhando com 5%. Porém, a partir do segundo TRI, já começamos a ver um descolamento do canal alimentar dos outros canais. Enquanto os outros canais apresentavam crescimento, porém abaixo do crescimento do primeiro TRI, o canal alimentar ele começa a declinar, uma queda no segundo TRI de 6%. O terceiro TRI foi o pior TRI do ano, foi um TRI muito concentrado no mês de setembro, foi um TRI que apresentou uma queda em todos os canais agregada de 7%, o canal alimentar caiu duplo dígito, 11%. Colocamos um programa imediatamente de recuperação, um programa de investimentos mais agressivos no sellout sell-through. Vocês veem isso na linha de marketing do Brasil do quarto TRI, com crescimento acima de 20% dos nossos investimentos, respondendo rapidamente e tentando retomar, né, um crescimento de sellout sell-through. Uma queda de sellout sell-through dessa magnitude no ciclo de negócio que nós temos requer um ajuste, mas esse ajuste não acontece da noite para o dia. É a realidade do nosso negócio. Nós carregamos estoques, nosso trade carrega estoques, e nós vimos com um cenário também de restrição de capacidade. Mas implementamos as ações, mitigamos o máximo possível no quarto TRI, porém isso gera um efeito dominó. Essa queda de 11%, ela melhora no quarto TRI, no alimentar ela é cortada pela metade, de 6%, mas é importante destacar que ainda é uma queda. E nos outros canais a recuperação ainda é melhor. Por que isso é importante mencionar para vocês? É nesse canal alimentar, onde está a nossa cadeia indireta, atacadistas, distribuidores, e também tem o nosso varejo alimentar que atendemos diretamente. Aqui, nós trabalhamos com uma cobertura de estoques. Essa cobertura de estoques ela leva tempo para se ajustar. Quando um sellout ele cai, essa cobertura de estoque calculada em dias, ela cresce, mesmo que a gente está monitorando o volume e evitando que o volume cresça na ponta, nesses estoques no varejo. Então, o trabalho aqui e a missão fundamental que nós temos é reverter essa tendência de queda no alimentar no sellout sell-through, e é o que estamos fazendo desde o quarto TRI, com aumento de investimentos, e entramos no ano ainda mais agressivo com investimentos, tanto nos pontos de venda, em distribuição, quanto também em mídia. É um investimento de marketing, historicamente, o maior investimento de marketing feito no primeiro TRI, onde a gente pretende acelerar esse sellout sell-through. Isso ainda vai levar tempo para traduzir no sell-in, porque esse é um movimento que tem que ser feito em sequência da nossa cadeia de varejo indireto, porém, um movimento importante, porque, ao mesmo tempo que, quando cai, gera um efeito dominó negativo, a gente tem um efeito rebote positivo quando o sellout sell-through começa a crescer, porque, novamente, o foco é manter em número de dias a cobertura de estoques na ponta, no varejo. Estamos ainda no momento de recuperação, não vai ser um salto, porém a gente está acompanhando muito de perto a tendência de recuperação, fundamentalmente no canal alimentar,
já que nos demais canais a gente está com uma tendência positiva e encerramos com o sell-out sell-through também em torno aí dos 8%, 9% de crescimento, no que a gente chama canal especializado. São lojas de departamentos, canais calçadistas, diretos e indiretos, e o nosso D2C, que também está com uma tendência bastante positiva. Muito bem, eu vou falar agora do internacional. O internacional, nós apresentamos um quarto TRI, lembrando que o quarto TRI na nossa principal geografia, que é a Europa, que é a EMEA, é um quarto TRI baixo, não é um quarto TRI importante, assim como nos Estados Unidos também é um quarto TRI baixo. Mesmo assim, crescemos 7% de volume, nossa receita líquida em moeda constante cresce 19%, a gente começa a ver também as ações que tomamos de RGM, de repasse de preço para cobrir custos, que no internacional está numa fase anterior ao Brasil, já tomando a ganhar corpo. EMEA tivemos um crescimento próximo do duplo dígito, uma receita líquida em moeda constante de 20%. Os mercados distribuidores da Ásia-Pacífico e América Latina cresceram duplo dígito. Aqui a gente viu duas dinâmicas diferentes. América Latina tivemos uma queda, principalmente a questão de licenças de exportação para a Argentina, e, ao mesmo tempo, nos mercados distribuidores, tivemos um efeito de sell-out positivo, principalmente com a retomada de turismo, que é um indicador que nós estamos monitorando de perto, a nível global, por sinal, mas na Ásia é fundamental para 2023, mas também tivemos um reabastecimento na Ásia-Pacífico. Então, parte desse crescimento do quarto TRI é um efeito de reabastecimento, olhando nossos distribuidores, olhando esse cenário mais positivo de retomada do turismo na Ásia. Isso gerou uma receita líquida de 32%, moeda constante, e os Estados Unidos, ainda estamos no negativo, é uma melhoria em taxa negativa, mas, de novo, aqui é a temporada de baixo. Eu queria destacar foi o crescimento nosso, do nosso Havaianas.com, que superou 70% de crescimento. Uma atualização rápida sobre a nossa situação nos Estados Unidos. Nós estamos atacando dentro da nova, não é uma nova estratégia, mas dentro do nosso foco e priorização, nós vamos capitalizar na força da marca, como posicionada como uma marca fashion, uma marca orientada à moda. Todos os trabalhos que fizemos em pesquisa de consumidor reforçaram e confirmaram que essa marca tem um potencial fashion importante nos Estados Unidos. Fizemos estudos bastante abrangentes e profundos de benchmark com outras marcas que fizeram retomada de crescimento através de um posicionamento fashion. Com isso, a gente está fazendo opções estratégicas importantes. Nós vamos focar no Digital First, que tem dois grandes pilares, que são os nossos canais, o nosso Havaianas.com, que passa a ser o centro do nosso ecossistema digital, e os marketplaces. O marketplace aqui importante é a Amazon, mas não somente. Estamos abrindo marketplaces de moda. Na Amazon, o nosso movimento, que já está acontecendo, para o movimento 3P, usando o FBA da Amazon, portanto, é um modelo de venda, onde a gente controla os estoques, controla o portfólio, controla o preço e, ao mesmo tempo, como a gente foca no FBA, a gente começa a ganhar prioridade no Prime e a gente consegue também começar a mitigar o número de sellers não autorizados na Amazon. Isso é um processo de migração, estamos correndo contra o tempo aqui para que a gente possa entrar na temporada numa posição melhor e de vantagem, mas está encaminhado. O que é importante aqui? Que o marketplace, principalmente a Amazon, ele passa a ser, com esse novo modelo, um grande gerador de tráfego para o nosso Havaianas.com, que gera o efeito positivo no nosso CRM, que cresce na mesma taxa de crescimento do nosso Havaianas.com. Com mais dados, com mais conhecimento, a gente consegue usar esses dados também no que a gente está chamando de renovação comercial no nosso B2B. O que a gente vê no cenário do retail americano é que cada vez mais lojas de departamento, as lojas de moda independentes, elas procuram fornecedores que tenham dados de consumidor que possam reagir rápido com o reabastecimento. Todos estamos passando por ajustes de inventário. Vocês devem estar acompanhando várias companhias, não só de calçados e de moda, mas também o varejo,
principalmente americano e europeu, ajustando os inventários, né, reduzindo, fazendo baixas, e, portanto, o que a gente vê, tanto Europa e Estados Unidos, é um cenário onde a pré-venda ela tem um papel importante, mas menor, né, ainda importante, mas menor. Os varejistas, lojas de departamentos, estão apostando no reabastecimento durante a temporada e estamos nos posicionando para isso. Além disso, nós estamos abrindo novos clientes de moda, nós mapeamos white spaces em clientes de moda, um exemplo aqui é Anthropologie, entre outros, e estamos colocando a marca com execuções importantes, assim como temos no modelo europeu de sucesso, com concessões, com exibição de marca com esse perfil de moda e um portfólio já ajustado para o calendário de varejo americano. O que significa isso? Nós vamos ter drops mais frequentes e oportunidades de execução melhores, mais frequentes no nosso B2B. Então, essa é uma rápida atualização, vou estar disponível para dar mais detalhes para vocês. Em termos de ROFs, nós tivemos, no quarto TRI, um crescimento da receita líquida de 10%, uma receita líquida que atingiu 54 milhões de dólares. Tivemos investimentos, aqui já começa a haver uma normalização de investimentos, de 17 milhões de dólares. Essa normalização é muito levada ao marketing. Nós tivemos uma campanha de marca no segundo TRI. Obviamente, marca, você cresce a awareness e tem um efeito prolongado, e você volta a focar no performance marketing. Estamos experimentando no quarto TRI também um CAC mais produtivo, que dá uma oportunidade para a gente de melhores retornos com o mesmo dólar. E estamos também vendo as lojas físicas avançando, o same-store sale também positivo, no double digit, e, portanto, investimentos também vão estar focados em continuar uma expansão responsável de lojas físicas, que é muito importante para o nosso ecossistema. Com isso, o nosso path to profitability ele avança, um EBITDA de 3 milhões, e esse comprometimento de crescimento com o path to profitability já está enraizado no nosso modelo da Rofis. E aqui eu quebro em o que eu tenho dito para vocês em mais detalhe, uma receita líquida que atingiu 183 milhões, já uma receita líquida acima do pré-Covid. O número total de clientes, esse é um dado relevante, dada a alta recorrência que nós temos, lembrando que mais de 40% dos nossos clientes retornam para comprar mais do que um par, e o nosso LTV de 18 meses ele também é bastante saudável. Então, já estamos muito próximos dos 3 milhões de clientes. Eu acho que, já falando com vocês, já passamos em janeiro dos 3 milhões de clientes, e é importante mostrar essa evolução da margem bruta. Ele está abaixo do que queremos, mas é um indicador importante no novo foco que nós estamos dando no negócio para ter um path to profitability. A margem bruta da Rofis avançou 2,1 pontos percentuais e ainda temos muita oportunidade, né? Enfrentamos efeitos não da mesma magnitude, mas similares do que a gente vê, tanto de matéria-prima quanto de oportunidades de eficiência. Estamos trabalhando em conjunto com o time da Rofis para capturar esse valor. Mais uma vez, os investimentos no ano aqui de marketing e principalmente em lojas, nosso SG&A, ele deram um salto importante que precisávamos dar para ter essa retomada de crescimento. E aqui também tem a nova base, temos 2 importantes adições ao time da Rofis, tanto uma nova Chief Marketing Officer e uma nova Chief Merchandising Officer. São talentos aí top da indústria de varejo americana. Estamos muito felizes com a atratividade e com o calibre, já vamos começar a ver efeitos dessa nova liderança dentro da Rofis. Tudo bem? Eu vou passar agora a palavra ao Rafael, que vai explicar para vocês a dinâmica de lucro de margem bruta. Obrigado, Beto. Então, eu vou explicar para vocês as principais linhas, né, do nosso PNL, começando pelo lucro bruto, e aqui a gente falando de Havaianas, né, somente. Chegamos a um lucro bruto de 444 milhões no quarto TRI, praticamente estável em relação ao 4T21.
mas com uma queda de 4% no Brasil e um crescimento, né, de lucro bruto no internacional. Quando a gente vai para a margem bruta, tivemos uma margem bruta de 40,9%, Havaianas total, que é uma queda de 2 pontos percentuais. Em Brasil, 39,3%, que é uma queda de praticamente 3 pontos percentuais. E no internacional, 48,7% no quarto TRI de margem bruta, que é uma queda de 0,6 pontos percentuais. Acho que vale detalhar aqui do lado direito, né, o que contribuiu para essa queda de margem bruta no Brasil. Então, a gente tem um efeito líquido positivo, né, no nosso lucro bruto, vindo do aumento de preço por par net da queda de volume. Isso é contrabalanceado pelo aumento, né, de custo por par, diz que impacta em 58 milhões de forma negativa o nosso lucro bruto, mas a queda de lucro bruto ela vem principalmente pelo aumento de despesas industriais. A gente teve um aumento de despesas industriais de 36 milhões, frente ao quarto TRI 21, e desses 36 milhões, 29 milhões são relacionados a custos adicionais que a gente teve nesse TRI, de baixas de matéria-prima, baixas de produto acabado, fora de linha, e aluguel adicional de CDs externos. Como o Beto comentou, é muito consequência, né, dessa demanda e de volume no Brasil abaixo do que a gente esperava. Acabamos ficando com um estoque maior, e isso fez com que a gente incorresse nessas baixas de produto acabado e no aluguel adicional de CDs externos, e as baixas de matéria-prima estão muito relacionadas ao transfer, né, nossa tecnologia de transfer, que tem uma vida útil definida. Isso a gente teve acabando que baixar essa parte dessa matéria-prima no quarto TRI. Se a gente ajusta esses 29 milhões, nossa margem bruta Brasil teria sido de 42,5, um pouco acima do valor do ano passado, que foi 41,9. Passando agora para o EBITDA, falando ainda, né, EBITDA recorrente de Havaianas total, a gente tem uma queda de 35 milhões, né, do quarto T21 para o quarto T22. Isso é bastante explicado pelo que aconteceu, né, no lucro bruto, e também no crescimento de SG&A. Quando a gente olha o SG&A recorrente, ele cresceu 9% ano contra ano. Então, na verdade, não é um crescimento tão expressivo, mas como a nossa receita cresceu abaixo desse valor, isso acabou impactando a nossa margem EBITDA. Dentro desse SG&A recorrente de 9%, a gente tem alguns detratores, principalmente na linha de PDD, em que a gente fez a provisão de 100% do recebível de um cliente específico, no valor de 6,7 milhões, como a gente abriu no release. A gente tem um crescimento de marketing e de despesas de distribuição rodando ao redor de 20% ano contra ano, que também puxam esse crescimento de SG&A recorrente. Por outro lado, o D&A, desculpa, ele apresentou queda ano contra ano no quarto TRI. Próximo slide, agora eu vou explicar os itens extraordinários que a gente teve nesse trimestre, lembrando aqui que a gente classifica como itens extraordinários somente valores que são relacionados a reestruturações, seja comercial ou seja, né, no corporativo que a gente está fazendo. Então, a gente teve 40,6 milhões de baixa de estoques nos Estados Unidos e China, muito relacionados a essa remodelação comercial e o acúmulo de estoques que a gente teve por conta da dinâmica dos problemas que a gente teve com a Amazon nesse ano nos Estados Unidos. Isso impactou o nosso custo, né, o nosso CPV no societário. Nas despesas extraordinárias, que totalizaram 65,2 milhões de despesas extraordinárias, a gente tem valores relacionados à reestruturação implementada no final do ano em EMEA e APEC. Aqui, como vocês sabem, né, a gente mudou a liderança dessa região, foi feita toda uma simplificação de estrutura, com retirada de um layer da organização, para que o head da BMU ficasse mais próximo da ponta comercial. E aqui, então, tem despesas específicas de layoff das pessoas nessa simplificação de estrutura, e também tem um valor, que é a menor parte desses 31, relacionadas à transição do parceiro logístico que a gente está fazendo na Europa.
A segunda linha de despesa extraordinária é reestruturação de serviços de terceiros, aqui é relacionada à reestruturação que a gente está fazendo no nosso centro de serviços compartilhados. A gente tinha um modelo terceirizado de centro de serviços compartilhados e estamos encerrando esse modelo e internalizando essas atividades, e isso trouxe despesas one-off relacionadas a esse movimento. Dentro da linha de outras, aqui principalmente a gente tem o efeito do fechamento das fábricas satélite, dentro do contexto do ILEP, né, a gente está fechando as fábricas satélites que eram menos produtivas, à medida que a gente está avançando com o ILEP nas nossas fábricas principais. Isso tem custos one-off relacionados a esse fechamento das fábricas satélites e também layoff de pessoal, né, de parte do pessoal que estava alocado nessas fábricas. Com isso, a gente chega no EBITDA, né, Alpargatas recorrente, de 152,6, né, partindo lá dos 47 do societário, tirando aqui o EBITDA de outras operações, que é praticamente a Oasis, a gente chega nos 147,2 milhões, que é o EBITDA de Havaianas total recorrente que a gente viu no slide anterior. Passando agora para o EBIT, né, o nosso lucro operacional recorrente, a gente teve um lucro operacional recorrente de 110 milhões no quarto TRI, frente 144 no quarto TRI de 21. Aqui é explicado, né, pelo menor valor de variação negativa de EBITDA, de 27 milhões, e o aumento na linha de depreciação e amortização de 7 milhões. A gente explica essa diferença no lucro operacional recorrente, e aqui falando de Alpargatas como um todo. Do lucro operacional recorrente para o nosso lucro consolidado de operações continuadas, a gente tem ainda os impactos, né, dos itens não operacionais extraordinários, os itens extraordinários que eu expliquei na página anterior, totalizando 106 milhões, e além disso o resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social, e a equivalência patrimonial de Rofis, que totalizou 17 milhões negativos nesse TRI. Então a gente chega assim no nosso prejuízo líquido de operações continuadas de 21 milhões no quarto T22. Passando agora para a caixa, né, de novo aqui falando de Alpargatas consolidado, a gente encerrou dezembro com 612 milhões de dívida líquida, uma variação aí de consumo de caixa de praticamente 1,1 bi no ano. Esses 1,1 bi no ano são muito explicados, né, pela variação de capital de giro que a gente teve, e eu vou entrar em mais detalhe disso no próximo slide, essa variação de 877 milhões no capital de giro, e pelo CAPEX, que foi bastante relevante em 2022, e dentro desses 701 milhões de CAPEX, 460 são relacionados ao ILEP, aos nossos investimentos do ILEP. Aqui vamos entrar um pouquinho mais de detalhe no que causou esse consumo de caixa relacionado a capital de giro. A gente traz aqui as duas principais linhas, né, que é o contas a receber e o estoque. Dentro do contas a receber, a gente tem um aumento de 361 milhões, então um consumo de caixa aí de 361 milhões comparado com o quarto T21. Desses 361 milhões, 174 são explicados pela zeragem do saldo de antecipação de recebíveis com clientes, que a gente fazia pontualmente no nosso histórico, que a gente zerou esse tipo de operação desde que a gente decidiu emitir as debêntures no final do ano. A gente teve a emissão de 800 milhões de debêntures, fazendo com que a gente não tenha necessidade de fazer esse tipo de financiamento, né, com clientes de mais curto prazo. Além disso, a gente teve um aumento, né, de 11 dias no prazo médio de contas a receber. É um aumento que faz parte das nossas negociações corriqueiras para os nossos clientes, tanto de preço, desconto, como de prazo. Como estamos num momento ainda difícil, né, de demanda no Brasil e volume, a nossa expectativa é que esse prazo médio de contas a receber ele seja reduzido com cuidado, né, e paulatinamente, para que a gente não pressione ainda mais os volumes no Brasil. Além disso, né, a variação de preço e volume, como a gente teve um repasse de preço grande, né, no ano, impactaram em 59 milhões essa linha de contas a receber. Passando para estoques, a gente teve um aumento de 373 milhões na linha de estoques totais. Dentro desses 373 milhões, 279 são explicados por produtos acabados, 84 milhões explicados por matéria-prima.
Nos produtos acabados, a gente tem um efeito, como vocês sabem, a gente vem falando, né, acho que desde o terceiro TRI, a gente tem aumentado os estoques estratégicos na Europa, né, na região de EMEA, para que a gente garanta um nível de serviço melhor do que tivemos em 2022. Isso gera um efeito de 42 milhões, né, pelo fato de a gente estar antecipando o envio de mercadorias para essa região. A gente tem um efeito de aumento de custos, né, como os custos também subiram bastante durante esse ano. Isso impacta em 93 milhões a nossa linha de estoques. E a diferença é relacionada, né, ao impacto da queda de demanda, e a demanda pior do que a gente esperava, fazendo com que a gente acumulasse estoques de produtos acabados. Vou voltar a palavra para o Beto agora, que vai falar das nossas prioridades para 2023. Obrigado, Rafa. Antes da gente abrir para Q&A, eu queria também colocar na mesa as prioridades de 2023 para que a gente possa também abordar no Q&A com vocês. Muito bem. Nós temos 3 grandes prioridades para 2023. Obviamente, temos o potencial de crescimento e continuamos focados nisso, porém, estamos fazendo escolhas mais sharp, né? Nós vamos concentrar no Brasil tanto investimentos em gerar o volume sellouts, quanto numa aceleração no nosso canal especializado de D2C, que hoje representa em volume 30% do nosso negócio, em receita 35%, e claramente é um canal que tem crescido e a gente tem um potencial de gerar crescimento aqui. O segundo grande ponto aqui é o nosso internacional. A gente está fazendo escolhas bem específicas no internacional, de onde investir, tanto em termos de geografia, que nós vamos priorizar Europa e Estados Unidos, quanto também em termos de canais, com a nossa priorização do nosso D2C e todo o canal de B2B que é orientado à moda. E, finalmente, em crescimento, Rothy's, como eu destaquei, um crescimento com path to profitability. Rothy's está apresentando um crescimento muito saudável no core, o que é importante, e a gente tem a oportunidade de desenvolver categorias adjacentes e também o segmento masculino. Tudo isso com uma visão muito clara de baixa complexidade e path to profitability. Muito bem, eu acho que a grande ponto novo e adicional está nos 2 próximos pilares. Nós estamos com uma agenda forte de simplificação. O que significa isso? Nos últimos anos, dado as taxas de crescimento aceleradas que tivemos e a necessidade do negócio de se estruturar para a nossa estratégia futura, nós fizemos investimentos e fomos financiando aí por taxas de crescimento. Nesse momento, a gente sente que a gente deve não pausar investimentos, nós vamos continuar investindo para o médio e longo prazo, mas sim olhar na nossa base de custos nominais, tanto em SG&A, quanto principalmente também nas nossas despesas industriais e despesas gerais de fabricação, e buscar reduções através de simplificação, né? O que significa isso? Nós vamos cortar projetos, eliminar ineficiências, eliminar atividades, e isso vai trazer uma oportunidade de simplificação. Nós já implementamos uma reestruturação na região EMEA e PEC. Como vocês lembram, a gente eliminou a área internacional. Hoje a gente tem North America e Caribe e EMEA e PEC, que passa a ser uma região, uma BMU. Nós estamos chamando de EA, Europa, Ásia e África, e temos Latam debaixo da ANA aqui no Brasil. EMEA e PEC, onde a gente tinha vários layers historicamente construídos, com general managers e estruturas nos diferentes países, e a própria IPEC, a gente fez um trabalho de eliminação de layers e nos aproximamos dos clientes, dos negócios, colocamos um foco maior no nosso D2C e também no nosso área de excelência operacional de gestão comercial. Isso já está comunicado, implementado, e já estamos entrando nessa nova temporada com essa nova estrutura. Isso gera savings, mas é principalmente a agilidade e a proximidade com o mercado que nós queremos. Em segundo lugar, nós estamos atacando 2 importantes centros de custo no nosso G&A,
nós estamos recalibrando as nossas despesas comerciais no Brasil, olhando, muito importante, como nós distribuímos nossos recursos de go-to-market. Nós estamos atacando a nossa linha de VSI, das despesas variáveis de vendas. Aqui tem itens grandes e importantes, tanto como frete, como royalties que pagamos. Então, estamos olhando isso, comissões que pagamos, e também estamos olhando no corporativo com uma redução do nosso D&A. É importante destacar que nos últimos anos, com a venda de outros negócios, Argentina, Mizuno, Osklen, a gente ainda tem um trabalho importante que não foi feito, que tem que ser feito, de capturar, na verdade, eliminar essa dessinergia que ocorreu. Isso já está mapeado e nós vamos olhar e executar esse plano. Além disso, tudo isso nós estamos fazendo um trabalho importante de redução de complexidade que ajuda na nosso trabalho, que é o próximo que eu vou falar, que é eficiência. Eficiência é uma agenda importante. Se você olhar desde 2018, a linha que mais cresce em termos de base de custo no nosso negócio está na linha industrial, está no nosso CPV, está nas nossas despesas industriais, e a gente acredita que com os investimentos, principalmente dos 2 últimos anos em automação, em ganhos, em melhoria dos nossos equipamentos, a gente está na hora de capturar maiores graus de produtividade fabril. Nós estamos atacando ineficiências, ou seja, mão de obra para produzir o mesmo número de pares, temos que ganhar produtividade. Nós fechamos em janeiro a nossa maior fábrica satélite de Alagoa Nova, são 900 colaboradores. Estamos cada vez mais concentrando e ganhando eficiência. Estamos acelerando essa agenda com a chegada do Gabriel. Estamos também atacando as linhas não diretamente relacionadas à produção, né? Ou seja, mão de obra direta. Estamos também atacando as despesas gerais de fabricação e estamos atacando principalmente as despesas industriais. Tivemos esse efeito de custos adicionais. Por exemplo, o maior detrator das nossas despesas industriais foi a nossa linha de transfers, que é uma tecnologia que o filme usado para transfer tem um shelf life, um prazo de validade. Nós vamos eliminar essa tecnologia, substituir pela impressão direta. Já estamos com 2 máquinas, estamos elevando a capacidade, e isso você ganha produtividade e elimina essa perda de produto através dessas baixas de matéria-prima. Esse, por exemplo, é um exemplo muito claro de uma ação que já está sendo tomada e vai trazer esses ganhos de despesas industriais. Além disso, outro que já está em fase de implementação é a eliminação desses warehouses externos, tanto pela demanda mais assertiva e sistemas para calibrar e reagir mais rápido a movimentações de demanda, como também com o novo Mixing Center, você acaba reduzindo essas despesas. A nossa baixa também de estoques nos Estados Unidos e na Ásia também reduz despesas de aluguel, de área e de produtividade. Então, isso é importante e isso era fundamental fazer para que a gente possa realmente ter essa base mais eficiente. Além disso, nós estamos com um foco muito grande de extrair os ganhos do ILEP, tanto de benefício de COGS, como principalmente de capital de giro. Como vocês viram na apresentação do Rafael, houve um aumento no nosso nível de inventário e hoje nós temos um programa importante de redução de capital de giro. Peço desculpas aqui antecipadamente que nos alongamos um pouquinho mais, mas eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. Como falamos no início, quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão aqui na ferramenta do Zoom. A primeira da fila aqui, a Daniela da XP. Pode prosseguir, Daniela. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela apresentação, foi bastante clara. Eu tenho 2 perguntas.
A primeira, talvez um pouco conectando até com as iniciativas, né, que você trouxe, Beto, de ajuste, enfim, que vocês estão trabalhando, vislumbrando esse crescimento, né, e mesmo rentabilidade mais sustentável no médio e longo prazo, mas entender como que a gente pode pensar nisso ao longo do tempo, né? Você comentou muito que são efeitos graduais, o próprio Rafa também falou que tem alguns ajustes que têm que ser feitos graduais, porque senão até pode disruptar o negócio, né? Então, em relação, por exemplo, ajuste de estoque, se a gente ainda deve imaginar mais algum tipo de ajuste por vir, ou se vocês já, enfim, estabilizaram aí o nível que vocês estão vendo como adequado para frente, mesmo essa questão de ganhos de eficiência, qual que é, enfim, o time frame que vocês estão imaginando que vocês conseguem ajustar de fato a companhia, e aí eu acho que eu entraria também num ponto de pessoas, né? Vocês tiveram a nova mudança aí do Julian pelo André, também isso veio depois de vários outros ajustes, né, na estrutura, até por conta dessa reestruturação. Então, também entender se do lado de pessoas a gente também ainda pode ver algum tipo de ajuste acontecendo. E aí, minha segunda pergunta é muito associada aí um pouquinho mais curto-prazista, mas nessa questão de investimento de marketing no canal de varejo alimentar, né? Assim, fica muito claro que é uma questão até mais fora da mão de vocês do que dentro, né? No sentido que é o macro que está pesando muito no poder de compra, num canal que as pessoas vão comprar alimentos, né? Então, a Havaianas, ela está lá disponível para eles, imagino que acaba sendo quase que um cross-sell, né? Em termos de oportunidade. Então, a partir do momento que não se tem dinheiro para comprar comida, eu acho que esse cross-sell ele acaba sendo mais difícil de acontecer. Então, eu não consigo, ainda para mim não é tão claro, se investir em marketing neste momento, ele vai de fato ter muito efeito, né? Pensando em termos de fazer esse consumidor acabar comprando o produto, né? Então, eu queria entender um pouquinho como pensar nesse ponto de investimento de marketing para acelerar esse canal, até porque vocês têm ganhado share no canal, né? Então, de fato, vocês estão outperformando, apesar de ainda caindo muito por conta do contexto macro. Então, acho que seriam essas duas perguntas do meu lado. Obrigado, Dani. Perguntas excelentes aqui para elaborar. Então, vamos lá. Acho que a primeira pergunta é muito tentar entender como é que vai ser esse sequenciamento, né, dos ganhos de simplificação e eficiência. Nós temos, é um programa robusto e completo, né? Muitas das ações já estão sendo tomadas. Então, eu citei algumas delas importantes. Se você pegar os detratores grandes que aconteceram no segundo semestre, principalmente originaram as baixas no quarto tri, nós já estamos atacando. Então, os warehouses externos é um exemplo, né? Nós estamos reduzindo. Eu acho que a partir do segundo tri a gente já deve estar normalizado. Essa é a minha visão. Estamos correndo, obviamente, gostaria que fosse ontem, né? Mas tem todo um processo para que a gente não comprometa as operações. Então, nós estamos fazendo esse programa, já reduzimos, já entramos em janeiro com menos warehouses, mas esse é um processo que também tem que acompanhar o aumento da venda. Então, eu acho que esse é um sequenciamento, a gente já deve começar a ver lá no segundo semestre a redução desse nível de despesas e o Mixing Center ganhando velocidade de cruzeiro também. Estamos num momento também de fazer o ramp-up do nosso Mixing Center. Então, isso é importante. Já estamos atuando, já está acontecendo, já fizemos os receitamentos em janeiro a partir do nosso Mixing Center. Então, essa área ela vai ser gradual. A mesma coisa, a migração de um transfer para impressão direta. Ela não acontece da noite para o dia. Aqui talvez será mais para frente, no segundo semestre, a gente consegue eliminar totalmente. Por outro lado, já colocamos travas, né? Hoje a gente está com travas importantes, nós revisamos toda a política de estoques de matéria-prima, colocamos travas no sistema, abaixamos os níveis que dão o gatilho para compra, para que a gente possa ser um pouco mais restrito e consiga estabilizar em níveis mais baixos. Hoje, os investimentos que a gente fez e com a capacidade que nós temos, a gente acredita que consegue fazer isso sem prejudicar nosso nível de serviço. Aqui tem sempre esse balanço entre nível de serviço. Lembra que até meados do ano a gente trabalhava com essa restrição de capacidade,
e, portanto, a gente estava incorrendo em custos maiores para garantir o nível de serviço. O jogo mudou e mudou para o melhor. Hoje a gente tem essa capacidade de gerenciar o nível de serviço. EMEA APAC está implementado, a gente já entra no ano com programas importantes de congelamento, de contratações, etc. Fechamos a fábrica de Alagoa Nova, estamos fazendo uma série de reestruturações, EMEA e APAC, como eu mencionei, e agora nós vamos nos aprofundar, né? E eliminar atividades, melhoria de processo vai ter um papel importante, a gente já vê oportunidades, né? Essa é uma companhia que cresceu nominalmente seus custos, isso é boa notícia, tem gordura para cortar, e nós vamos fazer esse trabalho de uma maneira responsável. Tem uma primeira fase que vai ocorrer nesse primeiro semestre, e vamos avançar nessa agenda. Estamos nos preparando, eu vou falar um pouquinho da sucessão do nosso CFO. O André, ele tem uma expertise importante, foi um fator fundamental, vou falar das mudanças mais para frente, mas vai ser um dos mandatos do André também olhar o que podemos fazer nessa área. Ele cortou lá na Vibra em torno de 2 bilhões em despesas através do OBZ, num negócio que continuou virtuoso. Então, nós estamos com uma agenda bastante focada nisso, o próprio Gabriel no industrial com isso. Então, de novo, você perguntou um pouco do sequenciamento. Isso vai acontecer de maneira gradual, nós estamos estruturados para gerenciar esse processo, nós temos o suporte de uma consultoria que está fazendo um trabalho importante para a gente, para fazer isso, até entendendo os efeitos cascata que vão ter as medidas que a gente está tomando. Vai ser um programa contínuo, eu não acho que ele vai parar em 2023, nós vamos continuar em 2024, de novo, a gente vê uma oportunidade grande da companhia de atacar essa base de custos, readequar com melhores processos e mais sistemas. Em termos de pessoas, é importante, né? Nós tivemos, se você olhar os últimos 15 meses, nós tivemos em torno aí de 40% do nosso time executivo, que reporta para mim, em cargos novos ou novas pessoas no processo. É alto, é mais do que eu gostaria que fosse, porém tem duas maneiras de olhar. É necessário porque mudou, o cenário mudou. E eu acho que o erro que eu poderia cometer é achar que fazendo as mesmas coisas que eu fiz nos últimos 4 anos vai gerar resultados diferentes num cenário que vai exigir uma agenda de eficiência e simplificação. Então, as medidas principais que foram tomadas nessa área foi visando essa nova realidade. Não é o ideal em termos de mudanças e de estabilidade do time, mas eu acho que é em favor do nosso modelo de negócio, que tem que crescer com expansão de margens e geração de capital de giro. Não é uma mudança simples, mas eu acho que é necessário fazer hoje. Eu acho que tentar fazer o que a gente fez e a gente se acomodar no sucesso de crescimento, hoje a marca Havaianas ela é 55% maior, vai ser 50% maior do que é em 2018. Então, nós vamos ter que elaborar agora um plano que balanceia isso. Em termos de sucessão, a chegada do Gabriel e a chegada do André, eu quero agora focar na estabilidade do time e o principal, como todo time com pessoas novas e em posições novas, é a gente jogar junto e trabalhar cada vez mais colaborativamente. O Juliano teve uma contribuição muito grande para a companhia, foi fundamental na reestruturação do nosso portfólio de negócios e suportar toda essa agenda de crescimento. Sou muito grato a ele, é realmente uma coincidência infeliz, infelizmente, esse problema de saúde na família, e eu respeito muito isso, ele está à disposição de vocês, ele vai apoiar muito nessa transição, junto com o André, e o André vem com um mandato muito claro, né? O primeiro deles é fortalecer os nossos processos em finanças, incluindo relação com investidores. Ele vem com esse mandato de acelerar essa agenda nossa de eficiência e vem com um mandato importante de olhar essa nossa alocação de capital, porque tem muita oportunidade no nosso capital de giro, tem muita oportunidade na nossa geração de caixa, e a gente acredita que isso é uma alavanca importante de geração de valor, e investimos para isso. Então, nós estamos com a infraestrutura hoje
para fazer isso. Então, o André entra nesse momento importante. Talvez 3, 4 anos atrás, esse expertise dele tivesse sido menos relevante. Hoje ele é fundamental e a gente acredita nisso para o médio e para o longo prazo. Ele está bastante animado, porque para ele se juntar a gente depois dessa carreira de sucesso que ele teve, esse ciclo de sucesso, é que ele gostaria de fazer um ciclo também virtuoso e fazer algo que ele faça diferente. Estou falando aqui por ele, mas essa é a realidade. Então, estamos bastante felizes, bastante humildemente felizes de ver um calibre desse se juntando a gente. E o Gabriel, que chegou lá no final de outubro, começou em novembro aqui com a gente, está tendo um início muito bom, muito rápido, entendendo os nossos negócios, trabalhando muito forte no chão de fábrica com os times e já fazendo mudanças importantes. Ele não está esperando muito, estamos já atacando aí esses problemas, esses detratores. Então, pessoas, é isso, eu entendo a preocupação, é a nossa preocupação, nós vamos estabilizar esse time, mas é um time muito mais preparado para esse ambiente de incerteza econômica, macro desafiador, onde nós vamos ter que ter uma agenda equilibrada de crescimento e eficiência. Em termos de marketing, é uma questão importante. E aqui eu quero dar um passinho para trás. 50% dos nossos sellouts, do nosso consumo, ele é feito por impulso. Portanto, a gente depende de investimentos de marketing e ativação, né? 50% é planejado. Segundo ponto, acho que eu quero colocar para vocês, a gente está rodando desde lá de agosto, setembro, um modelo econométrico para entender no Brasil. Desculpe, estou me referindo esse segundo ponto no modelo econométrico, ao modelo econômico no Brasil. Hoje a gente já sabe que a renda discricionária no canal alimentar, especificamente, ela é chave para que a gente possa ter crescimento de volume. Ao mesmo tempo, a gente sabe que clima, tanto temperatura de dias e sóis, tem esse fator também, que impactou a gente aí durante outubro e novembro na região sul-sudeste. Por outro lado, a gente descobriu também que nesse modelo econométrico tem um trabalho importante de ativação que a gente pode gerar realmente consumo no canal alimentar. Por quê? De novo, vem pela questão de impulso, né? As pessoas elas reagem e isso a gente tem estudos de atribuição de investimento, elas reagem a uma alocação melhor nas lojas, tanto de displays quanto de um portfólio, uma arquitetura de preço adequada, e eu acho que hoje tem oportunidades. Então, estamos investindo nisso. Ainda existe oportunidade de distribuição, por incrível que pareça. A nossa distribuição numérica no alimentar ainda é de 33%. A gente cresce, né? Demos um salto no 19 e 20, continuamos crescendo 3%, e ainda tem oportunidade. Uma distribuição numérica de 33%, num ambiente que sua marca pode influenciar 50% das decisões de compra, é um fator importante. O outro ponto, a gente também acredita que a gente ainda perde por ruptura. Então, se a gente melhora a ruptura, nós temos que investir. Mas, dito tudo isso, a gente mede isso semanalmente, tá? No canal alimentar. E o que a gente viu, já com essa modelação de investimento, um aumento de 20% no quarto TRI, a gente já tem uma venda por ponto de distribuição que em dezembro já chegou no nível de 2021. Né? Ainda não cruzamos a linha para crescimento, mas a gente vê essa recuperação e, obviamente, uma distribuição maior, você aumenta para o positivo. No alimentar, estou sempre destacando aqui o alimentar. O especializado, que já é 30% do volume, 35% da receita, depende do investimento de marca. Então, aqui não tem muito o que a gente economizar. A nossa tese é que fazer savings nesse momento em marketing não é, porque o nosso programa fundamental é sellout sell-through. Porque, de novo, como eu disse para vocês, o sellout sell-through indo para positivo, a gente tem um efeito rebote. Né? O efeito negativo tem para o outro lado, em termos de reposição de estoques e reabastecimento. Então, é fundamental. Eu tenho que ganhar eficiência nas outras linhas do P&L. Né? Então, essa é uma realidade nova que a gente está enfrentando. Vamos fazer essa realocação de recursos, vamos atacar custos, mas temos que investir. Não podemos deixar de investir. Essa companhia tem um fundamento importante, que é a saúde de marca e a ativação, a força dessa marca. Vamos usar essa força. Né? Então, eu acho que o grande
ponto aqui é que nós vamos fazer economias onde realmente a gente tem gordura para que possa ter mais capacidade de investimento. Investimento de marketing é vantagem competitiva para a gente. Obrigado, Dani. Imagina, obrigada a você. Super claro. Obrigado, Dani. Próxima pergunta, o João Soares, do Citi. Obrigado, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Boa, boa. Obrigado, Beto. Acho que a Dani endereçou 2 pontos importantes aí. Eu queria, na verdade, explorar essa questão, um pouco falar de preço, Beto. Acho que parece claro que não tem nenhuma mudança de reposicionamento de preço, né? Acho que parece bem consistente e você está atacando essa questão de demanda e de volume via uma estratégia de marketing muito bem resolvida aí com esse modelo econométrico de vocês, mas acho que é importante aqui, Beto, não precisa passar com muita precisão, mas o timing das coisas, acho que é importante a gente ter noção aqui como analistas, né, para melhor modelar aqui a companhia, né? Então, entender quando que a gente deveria ver essa melhora de sellout, né? E aí aí por consequência deveria ter uma melhora de sell-in uma vez que esses estoques, né, foram vendidos já. E depois a gente também tem a questão da eficiência, que eu acho que deve vir talvez até mais cedo do que a gente imagina, né? Então acho que é importante só o timing das coisas aqui, Beto, do como é que a gente deveria ver essa recuperação não só no volume, mas nas margens, acho que é importante. E o segundo ponto é em relação à caixa, né? A gente viu um ano desafiador, teve muitas questões aí, como o Rafa bem elaborou na parte de capital de giro, mas acho que é importante a gente entender, parece que está muito dependente de demanda, né? Tanto na parte de estoque, quanto na parte dos recebíveis. Então, parece que 2023 ainda é um ano um pouco desafiador quando a gente pensa nessas óticas. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, que vocês podem compartilhar em termos de perspectiva de geração de caixa e alavancagem. Obrigado. Obrigado, João. Vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco mais específico, mas eu acho que a gente vai se colocar à disposição também de vocês aí para a gente poder ajudar nos detalhes. Então, eu vou dar algumas linhas gerais aqui importantes. O fator número 1 aqui é essa retomada de crescimento sellout no alimentar, correto? Acho que isso, uma vez a gente virando a curva, ele gera uma série de efeitos em cascata que vai gerar ganhos de alavancagem, etc. Então, acho que o primeiro ponto do sequenciamento, João, para auxiliar vocês, é como é que isso vai ocorrer. Dentro disso, acho que tem a questão da elasticidade preço-volume. Como a gente comentou, a gente está com um problema de elasticidade cruzada, não na categoria em termos de elasticidade cruzada, que é associado à renda disponível principalmente. O clima eu não vou conseguir controlar, mas a renda disponível é algo que a gente consegue olhar, consegue modelar e a gente consegue ajustar para frente. Então, a gente está fazendo mudanças importantes, porque a gente está hoje, lembra, a gente veio do ambiente do aumento do custo de matéria-prima em excesso de 40%. Quando a sua matéria principal e os petroquímicos dão esse salto, atingimos um pico de custo de petróleo de 120. Hoje, esse custo do petróleo está 80, a gente implementou uma estratégia importante, ainda tem que girar estoques, ainda tem oportunidades aqui, mas não é o fator fundamental hoje para a gente. Então, houve uma mudança importante aqui. Dentro disso, né, a gente implementou, e a gente vinha, se olhar historicamente, um pouco abaixo da inflação no repasse de preços, porque a gente tinha um ambiente mais favorável de custo e restrição de capacidade. Temos capacidade, restabelecemos, no quarto tri já crescemos, né, o revenue por par acima do que foi o custo de matéria-prima, isso é um índice importante, 1,5 vezes. Então, esse cenário mudou. O novo cenário que a gente está desenhando, isso é importante no background, nós estamos focando prioritariamente na elasticidade de volume e no alimentar, né? A gente não tem problema de elasticidade nos outros canais, pelo contrário. No alimentar, a gente precisa ajustar. Então, nós estamos fazendo mudanças na arquitetura de preços do alimentar, e é interessante aqui que a gente não viu trade-down dentro da nossa linha, né? E não perdemos share. Então, mas tem oportunidades ainda da gente ajustar para poder melhorar esses volumes.
O segundo ponto, o reajuste de preços. Reajuste de preços, não estou falando de RGM, de reajuste de preços. Esse ano, em linhas gerais, vai acompanhar a inflação. Nós não temos o porquê, né, de fazer algo a mais em termos de repasse por causa da inflação de custo de matéria-prima. Então, a gente vai continuar operando uma política de preços de não ficar atrás da inflação, porque se você fica atrás da inflação, vai vir esse preço mais para frente, aí cria essa instabilidade. Nesta base, a gente vê também uma contínua melhoria de mix de produto e mix de canal. De novo, a gente está crescendo nos canais onde o nosso preço médio ele é de 30% a 50% mais alto do canal que hoje declina. Então, tem um benefício aqui de mix de canal e mix de produto a gente está empurrando através do RGM por dentro esse mix. Então, a gente vê, de novo, sequenciamento. Você vê o carry-over de preços entrando no ano que vem, você vê com a nova coleção em linha com a inflação e você vê o contínuo benefício do mix integrando e incorporando a isso no Brasil. Não vai ser o nível de preço-volume que vocês viram em 22, né, que foi um nível bem expressivo, aí em torno de 17%, acho que foi mais ou menos isso, né? Você colocar preço mix, vai ser já num patamar em percentual, numa base maior, um patamar ajustado, principalmente para a inflação mais baixa que a gente está vendo, uma inflação não só de matéria-prima, nós vamos reajustar para olhar uma inflação geral. Então, acho que esse em termos de preço, volume, e aí nós vamos ter no ano de 23 o melhor balanceamento volume e preço mix. Tá. Primeiro trimestre ainda é um processo de transição, acho que o primeiro semestre vai ser transição. Eu acho que a grande ponto importante que a gente tem todo ano, e olhando para trás, vocês vão ver isso daí, é quando a gente vira a coleção, que está programado ali para maio, junho, e eu acho que esse ponto de inflexão a gente vai estar entrando nessa nova fase. Daqui até lá, nós estamos realmente atacando esses custos extras, estamos trabalhando fortemente para colocar a base de custos da companhia mais baixa, que vai na segunda parte da sua pergunta, né? Isso é um processo, né? Eu destaquei aqui, a gente está eliminando esses detratores, isso também deve acontecer com efeito mais importante no segundo TRI, e estamos trabalhando nessas melhorias de eficiência e redução, que é um trabalho contínuo, não tem aqui silver bullets, vai ser um trabalho contínuo e eu vou estar reportando para vocês as melhorias e como isso vai acontecer à medida que a gente estiver evoluindo. De novo, acho que um primeiro TRI de transição, não vejo essa retomada imediata, nós vamos ver como a gente evolui no final do primeiro TRI, eu vou atualizar vocês em relação a isso. É verdade, você tem razão, eficiência são custos que a gente controla e acho que isso dá uma capacidade de retomada para a gente de eficiência. O cenário macro, etc., em top line, tem um pouco mais de incerteza nesse momento, a gente está muito concentrado naquilo que a gente controla. Em termos de caixa, que é um fator importante, a gente está com um programa já implementado, olhando a nossa curva de estoques, para a gente trazer uma redução de estoques, né? Isso depende do volume de venda também, então nós vamos estar trabalhando nisso. Eu acho que essa curva de estoque vai começar, a gente já teve alguma redução no quarto TRI, e acho que ela é gradual TRI a TRI, então não é um TRI que vocês vão ver o estoque baixar, nem deve, porque senão vai gerar um outro problema, que é nível de serviço. Então, a gente está muito consciente de trabalhar isso balançando em serviço, mas sim, estamos planejando 2023 com uma queda gradual dos níveis de estoque. É importante destacar, nós iniciamos o ano com estoques muito baixos, né? Pela restrição de capacidade. Então, a gente precisa agora achar esse reequilíbrio e vamos ajustar esses níveis de estoque. Já estamos vendendo nos últimos meses, se você olhar a nossa carteira de pedidos, ela já entra mais forte contra os estoques. Isso é uma mudança de filosofia também comercial nossa. Já estamos melhorando os nossos processos de previsão de demanda. Então, tudo isso é um processo de melhoria contínua e passa também por uma redução da complexidade, né? Uma vez reduzida a complexidade, número de famílias, número de cores, a gente também consegue ter variabilidades menores. De novo, é um processo contínuo que a gente está investindo. Em termos de recebíveis, acho que o Rafael destacou, nós tivemos
essa mudança de política, que eu acho que é benéfica para o caixa da companhia, reduzindo aí os nossos custos financeiros. Eu acho que era uma operação ineficiente, e fizemos a debênture, portanto, podemos fazer isso. E aqui vamos trabalhar, temos um programa de recebíveis para a gente voltar a níveis históricos nessa área. A gente está olhando muito o que eram os níveis históricos, principalmente no ano de 21, 20, 21. 20 não é uma base, teve o Covid, mas eu acho que uma primeira etapa, um primeiro ponto é voltar nos níveis de 21 para a gente poder, nos indicadores, né? Não no nível absoluto em si, mas os indicadores de dias, etc. Então, recebíveis, temos um programa, e em termos de pagamentos, a gente vê, talvez tenha menos upside aqui, porque é um trabalho bem feito, mas também temos um programa importante, ainda tem oportunidades aqui, tem um impacto menor nessa equação do Net Working Capital. Mas a gente acredita, tá, com um programa foco, está entrando mais forte nas metas, não só minhas, que já estavam, mas de toda a companhia. Estamos fazendo esse desdobramento para que Net Working Capital e geração de caixa volta a ser um tema muito relevante para a gente. Em termos de CAPEX, nós vamos entrar numa fase de carry-over do ILEP, então o nível de CAPEX ele vai cair, e a gente está também olhando eficiências nesse gasto de CAPEX. Ainda tem um investimento de ILEP que entra esse ano, mas já estamos gerando também economias e estamos olhando oportunidades de usar melhor esses recursos. Acho que o pico já aconteceu em termos de CAPEX em 2022. Então, essas são as linhas gerais. Eu acho que tem uma necessidade, eu escuto de vocês, de a gente entender esse sequenciamento. A gente pode elaborar nos calls para poder ajudar vocês nesse elemento aí. Obrigado, João. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, João. Próxima pergunta, Vinícius Preto, do Bank of America. Pode prosseguir. Oi, bom dia, Beto, Rafa, e muito obrigado por pegar as nossas perguntas. Um follow-up rápido nessa questão do estoque. Você mencionou a queda gradual de estoques. A gente queria entender também como é que está o conforto de vocês em relação à qualidade desse estoque atualmente, mesmo depois dos ajustes que vocês fizeram no quarto tri. E a segunda pergunta é se vocês puderem comentar sobre a dinâmica competitiva que vocês estão enxergando no Brasil e se de alguma maneira tem preocupado vocês um pouco mais esse tema de competição vinda de produto falsificado ou produto que vem de fora pelas plataformas de e-commerce cross-border. Obrigado. Obrigado. Eu vou responder a segunda, você pega a primeira, Rafa? Deixa eu começar pela segunda. Vamos lá. O cenário competitivo, vamos assim, os competidores tradicionais nossos, aqui no Brasil especificamente, eu acho que a gente trabalha com ferramentas que a gente usa alavancando as nossas vantagens competitivas. Hoje a gente tem um arcabouço de Data Analytics que permite a gente reaja rapidamente, e tem decisões que a gente toma também com olhar de sustentabilidade do nosso negócio, né? A gente não embarcou em novembro em todo ambiente, não só na nossa categoria geral, promocional de mercado, e tentou preservar price points, e se revelou, do ponto de vista comercial, uma estratégia certa, porque em dezembro a gente teve uma venda melhor, com preços mais cheios. Então, a gente continuou monitorando. Eu acho que aqui a gente entende que é um jogo de longo prazo, de construir vantagens competitivas, melhorar nível de serviços, digitalização, e esse foco importante nosso no canal especializado. A gente tem uma vantagem estratégica, que é o nosso D2C, nós vamos continuar capitalizando nisso, no Brasil e fora do Brasil. Então, no ambiente de competição de preço, eu vejo hoje aqui, monitorando, obviamente, num ambiente de matérias-primas mais normalizadas, a gente passa a competir aqui com estratégias mais de portfólio, marketing, canal, e isso é importante. Estamos com a equipe hoje melhor estruturada, inclusive, para isso. Tem uma estrutura no alimentar
no padrão das empresas de alimentar, temos hoje uma estrutura segregada para o especializado, uma estrutura para o D2C, temos excelência operacional em cada uma dessas áreas. Então, acho que nesse ambiente de competição, aqui no Brasil, a gente está bem estruturado. O Brasil, esse tema do produto falso, etc., ele existe, óbvio. Vocês vão caminhar aí em grandes centros, Saara, no Rio, Brasa, aqui em São Paulo, e no interior, vocês vão ver. Mas a gente tem um programa contínuo de jurídico, de ataque a isso, de fechamento. Está na base isso e não é material. Lá fora já é um tema, o cross-border já é um tema importante. Ele, em alguns países ele acontece, por exemplo, em Israel, por exemplo, em Austrália. Em alguns desses países ele é legítimo, não é um tema que você consegue controlar, porém, a gente está trabalhando fortemente em áreas que a gente pode realmente influenciar, como, por exemplo, os resellers não autorizados na Amazon, que tem solução que a gente pode implementar. A gente tem o mesmo programa na Europa, tem um efeito bastante positivo com sucesso, e na China temos o mesmo programa. Então, lá a gente usa as ferramentas. Neste momento, eu não vejo isso aqui como um risco da companhia, então continuamos monitorando. Eu acho que hoje o grande desafio aqui dessa companhia é realmente o alimentar no Brasil, onde os players são os players que jogam nas regras do jogo. Obrigado pela pergunta, Vinícius. Falando especificamente do mix, né, do estoque, da qualidade desse estoque, como vocês sabem, como toda companhia, né, que é verticalizada e carrega, né, produtos acabados em matéria-prima, a gente recorrentemente faz esse tipo de avaliação, né? Isso faz parte do modelo normal, né, do negócio, e recorrentemente existe essa avaliação da qualidade dos estoques. Então, a gente fez no quarto TRI essa avaliação e dado toda essa dinâmica, né, que a gente já explicou hoje, que vem acontecendo de uma demanda pior do que a gente esperava, foi um número maior do que, né, o normal de baixas de estoque de produto acabado e também de matéria-prima. E hoje a gente acredita, né, nesse momento, esse mix e a qualidade desse estoque de produto acabado, ele está adequado para o que a gente, né, imagina de vendas daqui para frente, né, em preços normalizados, né? A gente acha que o que tinha para ser feito foi feito nesse momento. De matéria-prima especificamente, foi muito concentrado na tecnologia do transfer, né, que a gente comentou, o Beto comentou também, deu mais detalhe. E aqui a gente está substituindo essa tecnologia pela tecnologia de Direct Printing, em que a gente não vai ter mais esse problema de uma matéria-prima com vida útil definida, né? Próxima pergunta aqui do Guilherme, do JP. Pode prosseguir, Guilherme. Beto, Rafa, obrigado por pegar a pergunta aqui do JP. Cara, nesse contexto de estoque mais alto, assim, no quarto TRI, né? Até um follow-up da pergunta do Vinícius. Assim, a motivação dele, assim, além desses pontos que você comentou, assim, e pensando que na primeira metade do ano houve um problema logístico ali, né? Isso está tentando fazer com que se tenha mais produto acabado agora a fim de atender uma demanda na Europa, já no meio do ano que vem, antecipando um estoque mais alto agora no quarto TRI, porque assim, ele é o mais alto estoque quarto TRI como percentual da receita, olhando no histórico da companhia, né? E nesse contexto, assim, né, se essa assumption é verdade, assim, né? Como é que vocês estão vendo o mercado de consumo na Europa, assim, né? Se você já tem alguma visibilidade de demanda para a primeira metade. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Guilherme. O que a gente vê hoje, e a gente explicou para vocês, né, só para retomar, a gente teve num primeiro trimestre
um crescimento de 20% no primeiro trimestre de 2022, então a gente tem uma base alta, porém a gente teve aquele problema de reabastecimento no segundo trimestre, que moveu, como o sell-out estava positivo, o reabastecimento para a última perna da temporada aconteceu no terceiro tri e aconteceu exatamente da maneira que a gente estava antecipando, correto? Porém, com faseamento entre os tris diferentes. O problema do reabastecimento ele foi resolvido, tanto estruturalmente quanto do ponto de vista de que hoje a gente viu uma oportunidade, já que a gente tinha mais capacidade no segundo semestre, principalmente a partir ali de setembro, de construir um estoque, proteger os volumes e enviar para a Europa. Lá nós estamos fazendo também uma migração para um novo 3PL. Então, esse é um dado importante, nós estamos fazendo agora o ramp-up nessa migração e estamos com uma base de Europa mais alta, que foi um crescimento de 20%. Então, 2 pontos aqui fundamentais, nós estamos melhor balanceados entre o primeiro e o segundo tri. Então, você não vai ver o mesmo sequenciamento de primeiro e segundo que você viu no ano anterior, vai ser um pouco mais linear o crescimento entre esses 2 tris. Do ponto de vista de open to buy, né, do pré-venda, a gente vê hoje na Europa um cenário saudável, né? Os Estados Unidos está mais negativo, porque nos Estados Unidos os clientes estão sendo muito claros que eles não vão apostar em estoque, eles vão apostar em reabastecimento, né? Então, a dinâmica nos Estados Unidos é um pouco, apesar de enfrentar o mesmo problema, os retailers dos Estados Unidos estão um pouco mais cautelosos com níveis de estoque comparado com o europeu. Então, esse é um fator. O segundo fator importante da Europa é a questão do turismo. Eu acho que isso vai dar um faseamento também diferente para a gente. Nossa previsão aqui é que, do ponto de vista de turismo, que melhorou já em 2022, 2023 deve ser uma alavanca importante e, de novo, coloca o tema de reabastecimento na pauta. Então, é um faseamento mais linear, é um faseamento que vai estar muito atento ao reabastecimento, até porque é nosso interesse. De novo, o nosso modelo tem que ser cada vez mais sell-out. E, tanto Europa e Estados Unidos, lembre-se que a gente está entrando com um percentual do nosso D2C maior no nosso mix de canais. Isso dá uma oportunidade importante para a gente. Então, é isso. Acho que a mensagem é essa. Tanto Europa e Estados Unidos, o wholesale, eles estão cautelosos com trazer estoques e apostar em estoques, e estão muito mais focados em reabastecimento. Nós estamos nos preparando para realmente capturar esse upside do reabastecimento, do OTIF. Obviamente, estamos trabalhando para ter um primeiro tri, não é que largamos ali, e estamos fazendo esse trabalho de ramp-up do nosso 3PL, da GXO, durante esse primeiro tri, e colocar as ordens corretas nos clientes corretos que estão necessitando essas apostas. Estamos com todos os produtos hoje, inovações prontos, né, que foi um dos problemas do ano passado. Então, hoje não temos isso para enfrentar, pelo contrário, e o estoque já está, boa parte desse estoque adicional já está no inbound da GXO, e uma parte está em trânsito, deve estar chegando nos portos aí durante o mês de fevereiro lá na Europa, né? E aí tem os clientes que a gente faz diretamente daqui, que não exige esse estoque lá, é o estoque daqui, e aqui nós estamos com o estoque saudável para atender essas ordens. Então, é uma perspectiva boa de abastecimento, um faseamento entre os trimestres um pouco mais linear comparado com anos anteriores. Tá certo, pessoal. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Não temos mais ninguém na fila aqui para fazer perguntas, então vamos para a mensagem final do Beto.
Muito bom. Antes de reforçar aqui os pontos, olhando para frente, eu queria novamente agradecer ao Julian por esses 4 anos e meio. Né? O Julian estava aqui já antes que eu, ele fez um trabalho importante de reestruturação do nosso portfólio de negócios, da nossa aceleração de crescimento, e eu tenho bastante gratidão pelo trabalho e pelo apoio que ele sempre me deu pessoalmente junto a vocês. O Julian vai fazer uma transição programada com o André, e ele também vai iniciar um novo ciclo que eu desejo todo o sucesso do mundo. O André está bastante animado, obviamente, vem com um mandato muito claro nessa agenda de fortalecimento de processos financeiros e a melhoria contínua do nosso RI, essa grande ênfase que nós vamos pôr em eficiência e simplificação e o melhor uso do nosso capital. Voltando aqui à mensagem final, nós vamos ter hoje, continuar com o nosso foco em crescimento, a nossa tese, o potencial de Havaianas não muda, estamos sim focando e priorizando Europa e Estados Unidos fora do Brasil, e no Brasil uma retomada de curto prazo do nosso sell-out sell-through integrado e, principalmente aqui, estamos olhando aí um avanço importante no nosso canal especializado. Nosso fundamento do negócio estão preservados, participação de mercado, potência do nosso portfólio, saúde de marca. Essa ênfase em ganhos de eficiência e simplificação está atacando uma base de custo que a gente enxerga que tem gorduras, que tem oportunidades. Vamos fazer isso de uma maneira inteligente, já que essa é uma companhia que continua se transformando, mas vamos olhar, vamos reduzir complexidade, vamos atacar atividades, vamos repriorizar projetos, e isso vai gerar ganhos de eficiência e simplificação. Vamos focar cada vez mais numa recuperação gradual no curto prazo e olhar muito de perto essas taxas de crescimento, pois estamos enfrentando um cenário macro de incertezas, né? Isso eu queria destacar. Eu acho que, do ponto de vista de top line, a gente tem controle sobre algumas alavancas e outras alavancas dependem de um cenário macro que ainda continua bastante volátil no Brasil e fora do Brasil. Vamos fazer um trabalho muito importante em readequação do nosso capital de giro, um foco importante em geração de caixa operacional. Essa é uma meta desdobrada para a companhia. E Rothy's, a gente está caminhando e se fortalecendo para um crescimento. É uma empresa que tem potencial de crescimento e um path to profitability que é fundamental nesse novo ambiente que a gente está olhando para frente. E é isso. Agradeço aí esse call. Não estamos orgulhosos dos resultados. Espero aqui que ficou claro para vocês que sabemos quais são os detratores e estamos endereçando, e eu e o Rafael e o Juliano nos colocamos à disposição para as conversas com vocês. Eu acho que tem muito ponto aqui em relação ao sequenciamento disso, a gente está muito aberto a ter esse papo com vocês. Obrigado, pessoal, tenham um bom dia.